Fala pessoal, bem-vindos ao nosso 10º episódio aqui do ODGcast. Além da superficialidade, vamos aqui falar da importância da profundidade. Mais uma vez aqui estou com meu amigo Anselmo Nishiyama. Nossa! Pois é, né? Que assunto esse, né, meu amigo? Você quer começar fazendo alguma pergunta? Estamos aí. Legal. Eu acho que no momento que a gente tem vivido, né? Acho que mais do que nunca a gente teve tanto acesso a informações, né? E a gente vê por isso o quanto muitas pessoas sabem de muita coisa, inclusive, né? Nesse sentido. Mas acho que a provocação um pouco desse tema é essa, né? Será que elas sabem de muito pouco ou deveriam saber pouco de muito, né? Acho que começaria um pouco com essa provocação, né? Será que o conteúdo que as pessoas estão vendo não está sendo muito superficial? Será que a gente não deveria estar indo mais a fundo, né? Em alguns temas da nossa vida, do nosso conhecimento? Acho que começaria por aí. Interessante a sua pergunta. Eu vou te responder com algo que aconteceu na semana passada comigo, né? Eu cheguei num momento assim, num conflito interno aqui dentro de mim, né? Às vezes eu entro nesses lugares assim, né? De conflitos que surgem naturalmente. E eu percebi que esse conflito era em relação ao meu próprio trabalho com o DGI, né, no mundo, tanto nas empresas ali, né, e que eu estava um pouco encafifado. Eu acho que quanto mais eu fui entrando nesse universo empresarial, essa egrégora assim, empresarial, acho que começou a me tomar um pouco, sabe? E aí, o que eu quero dizer com isso? Um mindset de que eu tenho sempre estar fazendo alguma coisa, sempre tenho que estar estudando, sempre tenho que estar puxando a régua para cima, né? Então tem que estar fazendo um curso, tem que estar fazendo uma pós-graduação, tem que estar fazendo uma coisa, tem que estar estudando, tem que estar estudando, tem que estar estudando, porque aí dá um senso de que estou evoluindo, né? Nada de errado com isso, é sempre bom estudar, aumentar o conhecimento, né? É óbvio, né? Mas eu percebo que tem uma delicadeza aí, porque o que eu estava sentindo falta era exatamente o contrário. Então, eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome da empresa, né, que eu estava ali conversando, mas eu tinha, assim, ensinado para eles meditação, certa vez, e todos os colaboradores falaram que gostaram e se sentiram super bem na prática da meditação. E eu falei, então vamos meditar? Vamos levar isso para a nossa vida? Vamos levar isso para a nossa vida. E aí, certa vez eu encontrei eles de novo e falei, e aí, pessoal, daqui quem meditou? Ninguém levantou a mão. Quem meditou todo dia, eu perguntei. Ninguém levantou a mão. Né? E aí, isso me acendeu uma luzinha interna, assim, que uma coisa é o conhecimento que a gente tem emprestado de um livro, de um filme, até mesmo de uma palestra, que a gente se inspira, né? E fala, poxa, que legal. Você vai falar na linguagem da arte marcial, aquele golpe que você vê e aprendeu naquele dia, no jiu-jitsu mesmo, aquela técnica que você aprende no dia é maravilhosa. Você treina jiu-jitsu, sabe disso. Mas se você não coloca o golpe em exercício, se você não treina ele de verdade na hora do rola, por exemplo, você não vai aprender a fazer. Para eu aprender a dar um golpe de jiu-jitsu, por exemplo, eu preciso arriscar ele várias vezes. Eu preciso perder posição tentando fazer muitas vezes. Às vezes eu arrisco e perco ali aquele momento, mas porque eu arrisquei, e é aí que vai aprendendo de verdade. Né? E aí eu estava nesses conflitos, falando com o Guigo, inclusive, que é um outro professor do DGI, falando, Guigo, poxa, eu estou num lugar assim de que eu quero que as pessoas compreendam mais profundamente o DGI. Tem os 7 valores, tem a mensagem, né? E o Guigo é muito conectado com o Moji, aquele mestre espiritual, né, de autoconhecimento. Eu particularmente não conheço muito dele, mas eu acredito que os ensinamentos dele são muito valiosos mesmo.
E aí o Guigo, nessa conexão com o Moji, ele falou, cara, sabe que tem uma vez que o Moji, eu vi ele falando que tudo que ele tinha para ensinar para as pessoas eram 15 coisas. Que, tipo assim, ele podia passar tudo ali e tchau, entendeu? Sim. Acabou. E então, o que leva a pessoa aí num satsang dele? O que leva a pessoa aí, né, na busca desse autoconhecimento, nessa repetição, né? E aí eu falei assim, né, pro Guigo que interessante, porque o ensinamento do ODGI mais profundo é a vida é nossa melhor amiga e os desafios são os nossos professores. Você pode aprender isso comigo em 5 minutos de conversa. Nem isso. Eu falo, Anselmo, tenha a vida como sua melhor amiga e os desafios como seus professores. Bom, aprendeu tudo que o Fernando tinha para te ensinar. Né? Não preciso mais nem conversar com o Fernando, já entendi tudo dele ali, né? E para sustentar isso, de que a vida é nossa melhor amiga e que os desafios são os nossos professores. E para colocar isso em prática de verdade, né? E aí nessa conversa com o Guigo, ele foi muito sincrônico, foi muito especial. Aconteceu aquele dia, ele falou, cara, você não acredita. Chegou um vídeo do Moji aqui para mim, o Moji falando do Bruce Lee, de exatamente disso que a gente estava falando, né? E o Moji falando de uma frase do Bruce Lee, que passava mais ou menos assim, que o Bruce Lee dizia, né, que ele não tem medo da pessoa que treina ali 1000 chutes diferentes, né, uma única vez, e sim daquela pessoa que treina um único chute 1000 vezes, 10.000 vezes, você não lembra, mas a mensagem é essa. Sim. Não adianta você ler 500 livros e não decorar nenhum. Pega um livro e transforma ele na sua vida, entendeu? Né? Não adianta você ler vários livros de meditação e não meditar. Você não vai aprender meditação lendo, você vai aprender meditação meditando, praticando. Então, esse é o caminho contrário da superficialidade, que é a profundidade. Quanto que a gente consegue se aprofundar em algo. Outro exemplo, você pode sair se relacionando, ficando com uma pessoa a cada dia, né? Você não vai conhecer ninguém profundamente. Você pode ter texturas diferentes, né? Sei lá, beijos diferentes, relações diferentes. Mas você não vai se aprofundar na vida de ninguém, porque não deu tempo. E os nossos ensinos mais profundos estão nesse aprofundamento. Escolher ali um caminho e se aprofundar nele, né? É realmente pegar, por exemplo, essas questões que o ODGI traz de presença antes de tudo, e você tem que ter presença antes de tudo. Se você ainda não tem presença antes de tudo, treina a presença, para ter presença antes de tudo. Então é árduo o caminho, não é do dia para a noite. Meditar todos os dias, trabalhar com a presença todos os dias, para que na hora do desafio você tenha aquilo aceso. Não adianta você assistir uma palestra e achar que entendeu, porque tem coisas que se desenvolvem com o treinamento. Não é do achismo da mente. Entendeu? Sim. Esse é o caminho da profundidade, né? Então esse superficial tem que tomar muito cuidado com ele. Hoje a gente vive em uma sociedade que eu sinto que tem coisas muito superficiais, egóicas. Tem muita gente que está só preocupada em estudar, já dá para dizer que sabe, mas não aprofunda mesmo naquilo, não pega aquilo como um caminho de vida. Muitos palestrantes sobre, às vezes, temas de autoconhecimento que será que realmente coloca em prática? Será que realmente faz as coisas ali que prega, né? Todos os dias ali, faz seu estilo de vida isso, né? Então, é um pouco disso que eu sinto, né? Legal. Bom, vou tentar quebrar um pouquinho aqui em partes, né? Você começou falando um pouquinho sobre do mundo empresarial, né? Dessa angústia até mesmo pessoal que você ficou. E eu acho que isso realmente vem um pouco no momento em que se fala muito até de lifelong learning, né? Ou seja, você tem que estudar o resto da tua vida, né? Isso muito pela transformação digital que o mundo está vivendo, né? A globalização, então você tem que estar conectado com tudo e tudo mais. E você tem que estar precavido para tudo que pode vir, inclusive, a acontecer. Cara, isso gera uma ansiedade absurda nas pessoas, né? Gera uma ansiedade, gera um medo, e óbvio que você tem que se preparar, o que você falou, né? Vamos estudar, mas até que ponto que isso é saudável, né? Acho que esse é um ponto, porque
No final, aí o pessoal está falando de transformação digital, né? E as habilidades mais importantes que é preciso para o ser humano ele sustentar essa nova era digital são as habilidades humanas. Então, tipo, a gente tem que estudar a ser humano, né? Foi quase isso, assim, né? Então, assim, você vai, peraí, então, o que você está estudando, né? Então, acho que eu queria que você abordasse um pouquinho aí nesse sentido, né? Você fala, putz, a gente está estudando, né? Mas o nosso ser mesmo, né? As habilidades humanas nesse sentido. O quanto que isso é importante a gente se aprofundar nesse sentido? Empresário é uma história, né? Que eu ouvi uma vez. Tinha um empresário, ele queria ganhar, assim, muito dinheiro, né? Muito, muito, para ter uma segurança incrível, assim, né? Para poder morar numa ilha e pescar todos os dias, sabe? E aí o pescador olhando aquilo não entendeu nada, né? Falou, poxa, mas eu já faço isso todos os dias, né? Ela vai dar toda uma volta, né? Pra chegar aqui onde eu já tô, né? Eu já moro numa ilha. Eu já acordo todos os dias e vou pescar, tenho meu peixe, a comida fresca, né? Então ele achou muito doido esse pensamento desse empresário, né? Nem conseguiu compreender muito, né? Disso. Então, eu acho que tem um pouco assim também, né? Nessa sociedade que a gente vive, tem algo que é legal na minha percepção. Claro, a evolução é legal. Eu, Fernando, gosto de aprender. Eu gosto de ter coisas também legais. Eu gosto de ter um computador legal, gosto de ter um relógio legal, de ter uma roupa legal. Porque eu gosto. Nada mais do que eu preciso, assim, mas eu gosto de ter investir uma coisa de qualidade, se é para ter um microfone legal para, pô, eu gosto disso. Sim. A gente precisa trabalhar, tem nosso dinheiro, tal, né? Mas a felicidade não tá aí. Né? Não tá aí. Eu conheço pessoas, eu sou amigo, por exemplo, de indígenas, de tribo de índios, pessoal que é simples, é aquilo mesmo, e não querem saber de outro lugar. Aquilo é a felicidade. Vai falar que os caras estão errados? Da onde? Né? É um estilo de vida. Pelo contrário, às vezes estão muito menos ansiosos, muito mais conectados, muito mais felizes de verdade do que aquela pessoa que tem uma Mercedes, tem uma mansão, tem uma casa, tem um monte de coisa ali e não está feliz, né? E que pode também estar feliz, né? Tem gente que pode também estar feliz. Né? Dos dois lados pode ter as duas coisas, né? Mas assim, eu acredito que a real felicidade não está aí. Nesse mundo que a gente vive mais assim, da cidade grande, das empresas, né? A gente está tudo querendo empacotar em produtos, parece. Como você falou, lifelong learning, né? Já alguém criou esse conceito. Aprendizado constante. Isso é um conceito. Quem criou isso? Quem criou essa expressão? Estão botando expressão em tudo. Estão colocando nome em tudo. Estão colocando tudo dentro de uma caixinha. E um negócio que poderia ser orgânico, natural. E aí a pessoa já lê aquela expressão e fala, lifelong learning, eu tenho que estar ali sempre aprendendo. Já começa a palestrar sobre lifelong learning e tal. E começam a colocar isso, meio que isso é necessário. Você precisa disso para ser um cara de respeito, para ter sei lá o que tal. Tem que ter MBA, tem que ter, né? Tem um CEO de uma empresa que eu trabalho que fala isso, que ele fala, eu tô nem aí pros MBA da galera, mas o diploma tem vontade de rasgar, eu quero saber do soft skills da pessoa, quero saber do desenvolvimento humano, né? Tem CEO de uma grande empresa que eu trabalho junto que tem esse pensamento, entendeu? Que eu acho muito interessante. Não que o MBA não seja importante, mas o ego que toma conta daquilo não é o mais importante. Isso daí não é o mais importante. Isso é um conhecimento, beleza, legal, né? Mas quem está no comando desse conhecimento? É seu ser ou seu ego? Se for seu ego, tchau. Você vai ser uma pessoa chata, insuportável, com seu conhecimento aí, ficar se achando aí. Né? Então é o legal ter esses dois lados, né? Igual tenho certeza que tem pessoas que podem morar no campo simples, plantando tal ali, que, tá ótimo. E vai ter o aprendizado, vai ter a evolução. Porque o que é esse lifelong learning aí? É só livros? Ou são experiências de aprendizados de jornada mesmo?
Você aprender com a natureza, aprender com a terra, aprender com uma viagem, aprender numa pescaria, aprender conversando, aprender esse aprendizado constante que acontece de várias formas, não só em uma palestra. Sim. Aliás, palestra eu acho que é de um dos jeitos mais superficiais de aprender coisa, né? Você quer aprender coisa? Vai trocar ideia com alguém, vai viver com a pessoa um pouco, vai viajar, viver uma experiência mesmo por um tempo. Aí você aprende. Sim. Muito mais do que uma palestra, que você sai dali falando, uau, aprendi um monte de coisa, né? Sim. E às vezes não aprendeu, porque falta essa experiência, né? Falta a profundidade da coisa, assim, né? E aí eu vou até engatar numa segunda parte do meu pensamento aqui, que é um pouco assim. Tem uma primeira decisão, muitas vezes, né? Até uma certa excitação do pessoal tal, que vai lá e fala, não, legal, vou aprender tudo sobre autoconhecimento. E aí tem uma decisão, né? Vou lá, vou ver uma palestra, vou ver um livro e tal. E aí entende alguns conceitos, muitas vezes, né? Só que exatamente não se aprofunda. É igual o cara que decide fazer jiu-jitsu também, né? Ele fala, putz, ó, vou fazer jiu-jitsu, o cara pega ali a faixa azul, roxa, já acha que sabe lutar, né? De fato, ele sabe algumas técnicas, não é mais nenhum faixa branca também, ele tem uma noção, inclusive, né, de luta, mas aquilo não é ainda profundo. Às vezes nem o preto ele tem essa profundidade em todas as técnicas, inclusive, né? Acho que é um lance que vai pro resto da vida. Mas tem essa decisão ali de umas pessoas que é momentânea ali, que é um lance que ele acha que ele já sabe, né? Mas o que você falaria para essas pessoas nesse sentido, né? Tipo, pô, você ainda não tá tão profundo assim. É delicado falar isso para alguém, né? Até mesmo entrar num certo julgamento nesse sentido, né? Eu sei, né? Se precisaria falar, tudo depende de caso ou não, né? Tem casos que é melhor a gente deixar que a vida dá conta. A vida mostra, né? A vida é a grande professora, né? Mas uma coisa eu te falo, por experiência própria, quando eu peguei a preta que eu senti que começou, eu me senti na branca de novo, né? Hoje eu tô aí no 3º grau da preta há 12 anos, né, de faixa preta, e vou te falar que é longo assim o aprendizado, sabe? Eu sinto que ainda tô no início da preta ainda, desse lugar, faixa preta mesmo assim, né? Desse lugar onde começa uma seriedade mais profunda, né? Que o lutar bem é apenas um aspecto, né? Não é o mais importante, eu vejo. Eu vejo que a maturidade de um faixa preta na vida que é o mais profundo da coisa, entendeu? Não é a luta, finalizo todo mundo, sabe? Porque o ego também pode se empoderar disso. Sim. E aí você virar uma pessoa que não é um bom exemplo, entendeu? Que desconecta, que ninguém gosta de você, que você é uma pessoa chata, né? Por causa desse ego, entendeu? Então, qual que é a vitória disso daí, entendeu? Então, o mais profundo é você ir buscando a sua verdadeira espiritualidade, seu verdadeiro centro, ficar mais amigo das pessoas, mais humilde, né? Quanto mais cresce, mais humilde fica de verdade, assim. Sem se desempoderar, você tem noção do seu poder. Sim. Mas é por isso que você é humilde também, por isso você relaxa, né? E aí você vai encontrando um lugar interessante ali dentro, né? É assim que eu reflito, né? Agora, entre o falar e não falar, depende, né? Depende, se a pessoa é um aluno, preciso dar um toque, preciso, né? Então, aí depende muito de cada situação mesmo, assim. Claro. E aí, só para fechar, acho que tem um lance assim, né? Eu gosto muito do jiu-jitsu exatamente porque eu acho que é um caminho também do autoconhecimento, né? E uma coisa que eu trabalho muito em mim lá, que eu percebo é um pouco da ira ali, né? Da raiva. O momento rola, o bicho pega, né? Ele te leva. E aquela pessoa que vem de uma forma mais agressiva, em alguns momentos me deixa mais nervoso. E tem momentos que, obviamente, eu consigo controlar mais isso, tem momentos que não, tal. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? A experiência, a prática do dia a dia faz com que eu me conecte sempre com a mesma coisa, de uma certa forma, só que de olhares diferentes, né? E ao olhar diferente cada desafio, cada momento de como eu me conecto com essa energia, me faz com que eu comece a dominar mais essa energia, né?
Acho que isso me traz profundidade para o que eu quero trabalhar ali também, né? Então, assim, seria muito ilusório eu falar, eu já entendi que eu não preciso ficar com raiva no momento do rola. Uma coisa na teoria, né? Falar, eu preciso ter mais autocontrole no rola. Ok, tudo eu já entendi nesse sentido. Mas e na hora do rola mesmo? Quando vem aquele cara lá mais duro e tal, será que você não fica, né, meio com medo? Será que você não fica meio raivoso em alguns momentos e tal? Como é que a gente lida com isso, né? Então, acho que é olhar para a mesma coisa de várias formas diferentes para daí, de fato, em algum momento fazer e dando os cliques. E aí que é onde você vai cavocando isso daí, né? Eu percebo que no seu pensamento, assim, tem uma crença que é muito comum, né? Que é ter raiva, que é ter medo, que é como se fossem coisas proibidas, entendeu? Eu não te vejo problema nenhum. Qual o problema de ter raiva na hora do rola? Qual o problema de ter medo? Qual o problema de ter ansiedade? Você vai entrar numa luta, né? Pô, a luta mexe com você, né? Principalmente às vezes se é um campeonato, uma coisa assim, mas, pô, você tá ali uma questão de vida ou morte, né? Mas é aquela galera que luta vale tudo e tal, pô, não vai sentir nada, não vai ter nervosismo nenhum, né? Eu acredito que o caminho da pessoa é treinar para chegar num lugar de lidar cada vez melhor com isso. Uma respiração, uma meditação, alguma coisa, mas assim, sentir completamente nada, absolutamente nada, eu nem sei se isso é possível, né? Todas as vezes que eu competi na minha vida, tinha uma adrenalina. Sim. Uma mistura de medo, ansiedade, coragem também, querer me testar, tantas coisas, né? E aí, o nosso caminho é aprender a lidar com isso, né? Raiva de verdade eu não lembro na hora da luta, assim, mas eu não lembro disso, assim, em competições e tal. Até porque não tinha por que ter raiva, eu nunca estava ali brigando com ninguém ou nada, né, naquele sentido, mas tinha muita gana, tinha muita vontade, né? Agora, mesmo se tiver uma raiva, alguma coisa, a questão não é como lidar, né? Lembrando que tudo são materiais de escola para o nosso estudo interno. Faz parte da nossa maturidade lidar com essas emoções mais primitivas, de maneira a não reprimir elas, mas sim redirecionar elas. Usar essa energia a nosso favor, entendeu? Para que você vá ficando cada vez mais centrado e no seu verdadeiro potencial mesmo, entendeu? Essa é a minha percepção, né? Legal. Isso aí, Sensei. Então, palavras finais aí para a galera ir mais a fundo aí, talvez dentro de si, dentro da vida, dentro do esporte também. Queria dizer assim, primeiramente, estou muito feliz de gravar esse ODGcast, a gente poder compartilhar esses conteúdos, né, que eu considero ricos, muito ricos mesmo, né, de reflexões. Pedir pro pessoal aí compartilhar, né, compartilhem o podcast à frente, compartilhem nos seus WhatsApp, aí nos seus grupos de amigos, né, para que possa chegar essa mensagem à frente, né, cada vez mais, ajudar a gente a levar essa mensagem para frente, convidar vocês que quiserem, né, participar do ODGI, conhecer o ODGI em casa, nossa prática online, tá aí aberta para todo mundo, né, todos os países, abertos aí para a gente treinar, né, e é só você entrar em odgi.com.br/em-casa, odgi.com.br/em-casa, e aí você pode se inscrever, fazer parte, fazer 1 mês, 3 meses, estar ali com a gente. E é um convite para você se aprofundar nisso que nós estamos falando, né? E reflita como é que você está com os seus compromissos na sua vida. Se você tem aprofundado ou se você está só na superficialidade. Não tem certo e errado, mas a escolha é sua. Vai seguindo o caminho da consciência aí. Um grande abraço, pessoal. Os